Olá! Hoje nós vamos deduzir a equação reduzida de uma hipérbole. Mas nós vamos deduzir a hipérbole que tem centro na origem do nosso sistema cartesiano, no 0, 0, e que tenha eixo real sobre o eixo OX, tá bem? Depois a dedução para o caso em que o eixo real está sobre o Y fica por conta de vocês. Então vamos lá. Temos uma hipérbole, ali já demarcados os vértices, um ponto qualquer, de qualquer um dos ramos. Um ponto P é um ponto XY da nossa hipérbole. Os focos F1 e F2, nós também já temos as coordenadas dos pontos, uma vez que a distância do centro até o foco é de C unidades. Então o foco F1 tem coordenadas menos C e 0 e o foco F2 tem coordenadas C e 0. A definição de hipérbole me diz que a diferença em módulo das distâncias de um ponto qualquer da hipérbole até os seus focos dá sempre uma medida fixa denominada de 2A, que é a medida do eixo real. Então nós vamos abrir aquele módulo ali, a gente sabe que o desenvolvimento de uma equação com módulo requer que se considere a parte positiva e a parte negativa, tá? Então nós já vamos pegar um lado só a parte positiva, igual a 2A, e vamos abrir a distância do ponto aos focos, que é aquela fórmula que você já conhece, raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças entre as abscissas do ponto e as abscissas dos focos e as ordenadas do ponto e as ordenadas do foco. Então, depois de substituirmos pela fórmula da distância, eu vou colocar uma raiz de cada lado da igualdade, para que a gente possa elevar tudo ao quadrado e simplificar primeiramente essas duas raízes. Do lado esquerdo, tudo que está dentro da raiz quadrada fica simplificado com a potência 2. E do lado direito, nós de novo vamos desenvolver aquele binômio ali e vamos continuar com uma raiz quadrada, que nós vamos isolar de um lado da equação e elevar ao quadrado de novo. Então esses procedimentos vocês já conhecem, vamos direto ao nosso resultado. Juntando os termos semelhantes e simplificando o que dá para simplificar, nós chegamos em 4cx igual a 4a ao quadrado mais 4a vezes a raiz. Tá? Então, como tudo está sendo multiplicado por 4, nós vamos dividir a equação por 4. E já vou também deixar do lado direito da minha equação só o termo com a raiz, para de novo a gente poder elevar ao quadrado e simplificar essa raiz, tá bem? Simplificada a raiz, juntando os termos semelhantes, simplificando tudo que pudermos simplificar, vamos obter c ao quadrado, x ao quadrado, mais a na quarta potência, menos a ao quadrado, c ao quadrado, menos a ao quadrado x ao quadrado, menos a ao quadrado y ao quadrado. Então agora com o mesmo procedimento que nós fizemos lá para a elipse, nós vamos deixar o x ao quadrado em evidência e vamos também deixar um a ao quadrado em evidência. Então nós ficamos com um c ao quadrado menos a ao quadrado, que multiplica o x ao quadrado, mais um a ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado, tá? E o termo negativo, a ao quadrado menos y ao quadrado, tudo igual a 0. Por que esse procedimento? Porque, como nós vimos, existe também uma relação de Pitágoras na hipérbole, onde c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aqueles parênteses ali, c ao quadrado menos a ao quadrado, é o nosso b ao quadrado lá da relação de Pitágoras. E o nosso a ao quadrado menos c ao quadrado é o menos b ao quadrado da relação de Pitágoras. Fazendo a substituição, nós vamos ficar com b ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado, igual a ao quadrado b ao quadrado. O lado direito da nossa equação, a ao quadrado b ao quadrado é uma constante, não nula, né? Porque a e b são as medidas dos semi-eixos. Então, nós podemos dividir tudo por a ao quadrado b ao quadrado. E aí nós vamos chegar na equação reduzida da hipérbole com centro na origem e eixo real sobre o eixo x, que vai ser, então, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Lembrando que a e b são as medidas dos semi-eixos, a do semi-eixo real e b do semi-eixo imaginário. Nós deduzimos a equação reduzida da hipérbole que tem centro na origem e eixo real sobre x, mas pode acontecer de ela ter eixo real sobre y, tá? Então nós temos os dois casos aqui, hipérboles com centro na origem e, no primeiro caso ali, eixo real sobre x e no segundo eixo real sobre y. O que muda nas suas equações? A medida do A é a medida do semi-eixo real. O semi-eixo real, ele sempre vai acompanhar o termo positivo da tua equação. Ou seja, na equação da hipérbole, o teu a ao quadrado acompanha sempre o termo positivo. Se o termo positivo é x, ele está sobre o x. Se o termo positivo for o y, ele está sobre o y.
Agora, o nosso a ao quadrado acompanha o termo positivo. E na equação da hipérbole vai haver a diferença. Então, um termo é positivo e o outro é negativo. Na elipse, os dois são positivos. Tá? Então, na hipérbole, um é positivo e o outro é negativo. E a medida do semi-eixo real ao quadrado fica sempre embaixo do termo positivo, tá bem? E na equação da elipse, o a é sempre a maior medida. Então, a gente olhava para o maior denominador e tinha o valor do a ao quadrado. Aqui não, tá? O eixo real pode ser maior ou o eixo imaginário pode ser maior. Agora, quem é maior aqui é a medida do c, que é a distância focal. O 2c é aquele que é a distância entre os focos, tá? O a ao quadrado pode ser maior que o b ao quadrado, mas pode ser que não seja. Então, a gente não pode mais ter essa regra. Eu olho para o denominador e o maior é o a ao quadrado. Não. Eu olho agora para o termo da minha equação, o positivo. O denominador do termo positivo é o valor do a ao quadrado. O outro é o b ao quadrado, tá? Falamos mais sobre hipérbole no próximo vídeo. Até lá, bons estudos!